A palavra nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8. Ele diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, né? É uma palavra da pregação de João Batista aqui, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora, fica aquela pergunta, né? Qual é o objetivo de nós produzirmos tais frutos, né? E por que a pregação de João Batista dizia para aqueles homens, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma coisa nós precisamos entender, porque a nossa alma, muitas vezes, ela se opõe àquilo que Deus tem para nós. E ela avança sucumbindo às promessas de Deus, e quantas vezes não conseguimos ver ou mesmo desfrutar daquilo que são as bênçãos, porque a nossa visão fica presa naquilo que a nossa alma gerou. Nós temos um exemplo muito prático disso na vida de Abraão, quando no capítulo 16 do Gênesis, né, a Sarai, na verdade, via que estava impossibilitada de ter filhos, já se passara 10 anos, 11 anos, e ela não gerava filho da promessa de Deus. A promessa de Deus foi para Abraão com 75 anos, aqui Abraão já estava com 85 anos, e ela viu que era cada vez mais impossível, então ela oferece Agar, sua serva, né? E Abraão deita com Agar e Agar fica grávida. Você vê isso lá no capítulo 16, né? E aí começa aquela situação, porque essa serva se levanta agora contra a sua senhora, a sua senhora agora fala com Abraão, Abraão fala, olha, ela é tua, pertence a você. E Sarai briga com essa mulher, discutem lá e ela manda essa mulher embora. Nessa mulher vai embora, chora, tá lá, o anjo vai com ela e fala com ela a respeito de que ela tem que se voltar e se humilhar perante a sua senhora, né? E diz para ela, olha, o que sairá de você será um grande homem, e dele sairá nações, povos que jamais poderão ser contados na face da terra, né? Mas ele será como um jumento selvagem, ou seja, e Abraão está preso nisso. Lá no capítulo 17, capítulo 18, nós vamos ver quando o anjo, capítulo 17, quando o anjo volta para Abraão, né, e falando para Abraão que ele faria dele pai de nações, e ele ora, e ele prostrado fala, Senhor, que o Senhor possa atentar para a vida de Ismael. E Deus fala para ele assim, não é Ismael, eu não tenho aliança com Ismael. Vai sair, eu mudei, o nome de Sarai não se chamará mais Sarai, mas Sara, porque ela será mãe de nações, e dela sairão reis, né, e profetas, sacerdotes. Ou seja, Deus está falando a respeito daquilo que ele tem para a sua vida, para a nossa vida, para a minha vida, mas muitas vezes nós estamos presos naquilo que nós geramos, a nossa alma gera situações, e nós precisamos entender, meus queridos, que quando ela gera situações, ela nos traz sofrimentos, nos traz problema, né? E eu preciso estar convicto de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 21, quando ele fala, olha, estando plenamente convicto de que aquele que é poderoso para aquele que era poderoso para cumprir o que prometera, ou seja, aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu em nossas vidas. Eu preciso estar voltado para isso, vendo a glória e a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Paulo ainda ele fala assim, olha, capítulo 1, versículo 6 da carta aos Filipenses, quando ele fala, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, existe uma promessa para a minha vida e para a tua vida, e ele vai cumprir. Agora, eu preciso estar atento, né? Porque isto é uma realidade daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho como convicção na minha cabeça, tá? Por quê? Porque eu preciso ter convicção de quem é esse Deus, de quem é
o Deus das quais nós servimos. E compreende? Jesus falou em Mateus, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo, no capítulo, Lucas capítulo 21, versículo 19. Está aqui, quando ele diz assim, olha, e na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Ou seja, é na tua perseverança. Você precisa perseverar. Quando nós perseveramos na palavra do nosso Deus, eu preciso entender que Ele é maravilhoso, que Ele é majestoso e que Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. Sabe, teve a postura que o José teve no Egito, lá no capítulo 41 e versículo 51 em diante, 51 e 52, quando Deus lhe concede filhos, né? Quando Deus concedeu o filho a José, e ele dá o nome dos seus filhos, né? De uma forma muito especial, no versículo 51, ele fala assim, olha, José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ou seja, aquilo que Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. No segundo filho, José, ele tem uma outra determinação, e ele fala, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O que é que você está hoje vivendo na tua vida para que as bênçãos do Senhor estejam sobre você? O que é que você precisa gerar hoje? O que é que você precisa produzir hoje? Abraão gerou o seu próprio problema. Eles conceberam a resposta na sua própria criatividade, ou seja, na sua própria alma. Quando você persevera, o que Jesus falou em Lucas 21, 19, acontece o que aconteceu com José. Ele entendeu a bênção de Deus e ao primogênito ele deu-lhe o nome, Manassés. Porque eu esqueci de todo o trabalho, de toda a situação árdua, de todas as chicotadas, de tudo aquilo que eu sofri como escravo. Esqueci da casa do meu pai. Ou seja, me limpei, eu não tenho mais sentimento, sabe, lá atrás, com remorso, com ressentimento, com ira, sabe, eu não tenho mais nada para o passado, não tenho mais a raiz de amargura, não tenho mais mágoa contra meus irmãos. E no segundo filho ele fala, da Efraim, porque eu prosperei na terra da minha aflição, aonde eu sofri, Deus me fez prosperar, Deus tem promessas para a tua vida. Agora o processo dessas promessas é você ser perseverante na sua palavra. Então produzir, pois, hoje, frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa te dar condição de você ter entendimento, de nós termos entendimento plenos da palavra de Deus, para vivermos as promessas pelas quais Ele tem nos dado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.